Oi, gente. E aí, vocês estão preparados para a parte 2 do capítulo 6, Construindo as Pirâmides? Bom, a parte um a gente terminou lá indignado, né? Eu, pelo menos, muito indignada. Inclusive, eu acredito que foi por isso que eu acabei dividindo esse capítulo em duas partes, porque eu fiquei pensando lá que um olho de um homem comum valia mais do que a vida de uma mulher escrava. Aquilo ficou dentro de mim muito tempo, porque a gente ainda vê situações bem semelhantes nos dias de hoje. Então, se isso não nos causa indignação, aonde será que está o problema, né? Será que o problema são externos ou são internos dentro da gente? E aí, a gente vai continuar agora o capítulo 6, que também não é menos complicadinho de compreender, também parei por conta disso, porque ele traz uns detalhes aí sobre essa nossa visão da ordem imaginada e por que a gente não percebe ela. E eu li, reli, até eu chegar aí a um senso comum para poder passar para vocês. Então era também um trecho bem complicadinho. Então, mas se você está chegando agora e você ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E o livro que a gente está lendo atualmente é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Que não tem como eu ler um livro sobre história e não lembrar do meu professor da sétima série, que ele era bem engraçado, assim, muito caricato, e ele falava, né, a gente tem que conhecer o passado para entender o presente e planejar o futuro, né, ele falava bem lento, assim, explicando pra gente, e isso é muita verdade, né, a gente tem que compreender o que se passou, né, pra gente entender por que a gente chegou nesse ponto, né, a que ponto chegamos, para tentar melhorar o nosso futuro, porque é possível que ele nem exista, segundo o autor. Então, se a gente não trabalhar dentro disso, será que vai haver realmente um futuro? Então vamos lá, continuando, né? Parte 2, capítulo 6, Construindo as Pirâmides. Então a gente terminou lá, né? A última fala da parte 1 foi falando que ele faz uma ressalva sobre os que realmente acreditam, porque ele fala, tem essa ordem imaginada, mas a gente precisa de pessoas que acreditem nessa ordem imaginada. Então, nem todas as pessoas não acreditam nisso. Mesmo as pessoas que estão envolvidas, né, nessa ordem imaginada, elas precisam acreditar. Então, já vou ler o primeiro trecho para vocês que traz um pouquinho dessa observação. É provável que alguns leitores tenham se contorcido na cadeira ao ler os parágrafos anteriores. A maioria de nós é educada para reagir dessa forma. É fácil aceitar o Código de Hammurabi como um mito, mas não queremos ouvir que os direitos humanos também são um mito. Se as pessoas perceberem que os direitos humanos só existem na imaginação, nossa sociedade não corre o risco de desmoronar? Voltaire afirmou a respeito de Deus: Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo para que ele não me mate durante a noite. Então, se vocês não conhecem Voltaire, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Ele foi um filósofo francês da fase do iluminismo. E aí tem um videozinho que eu encontrei que fala um pouquinho sobre ele. Então, é isso que o autor traz, né? As pessoas precisam acreditar. Então, mesmo que alguns não acreditem, para manter essa ordem imaginada, a grande maioria precisa acreditar nisso. E eles temem isso, né? Não conte para o meu servo que Deus não existe, senão ele me mata durante a noite. Então, tais temores são justificados. Então, para a gente manter essa ordem imaginada, que existe o quê? As leis, a coerção. Então, a todo tempo, nós somos mantidos dentro dessa ordem imaginada por meio das leis. Ou seja, pela violência, às vezes, até em certas questões. Então, como que você mantém, né, várias pessoas sobre ordem, se não for pela coerção, ou o que o Talleyrand, é o príncipe Talleyrand, que ele cita aqui em seguida, diz que a fé, né, ele fala assim, que um padre, ele fazia o serviço de 11 soldados, porque pela fé as pessoas também se mantêm dentro da ordem imaginada, né? Então, é uma forma mais pacífica
entre aspas, porque a gente, se for percorrer a história da fé também, a gente sabe que na religião, nas divisões de religião também há muita violência, porque se você não acredita no meu Deus, você não deve acreditar em Deus nenhum, então você só acredita do outro lado, que é o lado do mal. E a gente sabe que há várias guerras santas aí desde os tempos mais antigos. Então, ele traz aqui nesse trecho essa questão de que a gente precisa acreditar, precisa ter pessoas dentro das ordens que realmente acreditam nisso para manter isso, né? Porque a violência ela é muito difícil de ser organizada. Então, você manter tudo pela violência, pela coerção, nem sempre resolve. Então, vou ler aqui mais um trechinho para vocês. De todas as atividades humanas coletivas, a mais difícil de organizar é a violência. Dizer que uma ordem social é mantida por força militar imediatamente levanta a pergunta: e o que mantém a ordem militar? É impossível organizar um exército unicamente por meio de coerção. Pelo menos alguns dos comandantes e soldados precisam acreditar realmente em alguma coisa, seja Deus, honra, pátria, coragem ou dinheiro. Então, olha que interessante, precisa ter alguém lá que acredita. Se uma pessoa só não acreditar, não é uma questão. Ou se só uma pessoa acreditar, ela também não leva a lugar nenhum. Então, precisa acreditar. E foi assim que a gente criou as nossas crenças. Ele continua. O cristianismo não teria durado 2000 anos se a maioria dos bispos e padres não acreditasse em Cristo. A democracia norte-americana não teria durado 250 anos se a maioria dos presidentes e congressistas não acreditasse nos direitos humanos. O sistema econômico moderno não teria durado um único dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditasse no capitalismo. Então, sim, sempre vai ter alguém que realmente acredita, que realmente está defendendo isso. Então, a gente vive num momento de muita descrença em muitas coisas, né? Então, a gente coloca rótulos nas pessoas e nas coisas. Não, isso aqui nunca vai mudar por causa disso e disso e disso. Mas existe pessoas que estão lá defendendo os nossos direitos, mas que realmente acreditam nisso. Então a gente precisa dosar essa nossa desconfiança, essa nossa descrença com a nossa crença. Então a gente vê que o ser humano, ele tem lá os seus problemas, né? A gente já sabe disso desde que o mundo é mundo, mas a gente também sabe que sempre existiu seres humanos bons e seres humanos maus. Então a gente tem que entender e dosar isso. Para que lado que eu vou, né? Qual vai ser a minha escolha? Qual partido que eu vou defender nesse momento? Qual religião eu acredito? Mas independente de qual partido ou qual religião eu vá defender, é respeitar o partido do outro, respeitar a religião do outro, porque aquilo que ele acredita, também ele acredita que seja o melhor para ele naquele momento. Então, é importante a gente acreditar para manter essa ordem imaginada, mas é importante a gente respeitar o próximo. E aí ele vai trazer, o próximo trecho, ele fala sobre os muros da prisão, né? O que nos mantém dentro dessas ordens imaginadas. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês, para ver o que acontece aí dentro dessas ordens imaginadas. Você também educa as pessoas o tempo todo. Do momento em que nasce, você as lembra constantemente dos princípios da ordem imaginada, que estão presentes em tudo. Estão presentes nos contos de fada, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, na propaganda política, na arquitetura, nas receitas e na moda. Por exemplo, hoje as pessoas acreditam em igualdade, então é moda as crianças ricas usarem jeans. Originalmente era uma vestimenta da classe trabalhadora. Então, olha só o que ele traz aqui, né? Antigamente, lá na era medieval, você não podia usar, se você era um aristocrata, né, lá do castelo, você não podia usar uma roupa de um camponês. E hoje em dia você pode, né? Teoricamente. Então, você pode usar um jeans, você pode ser um ricaço e usar um jeans, porque hoje em dia é a regra da igualdade. Mas, e aí, né? Você é um ricaço, você usa jeans. Eu estou compadecendo aí do proletariado, será? Né? Então, é coisas assim que o autor traz pra gente imaginar, né? Essa ordem imaginada e a gente compreender, ele levanta essas questões para a gente compreender o que nos mantém nisso. Então ele fala, é difícil a gente perceber que a gente está dentro disso
e entender essa ordem imaginada como uma coisa da nossa mente. E aí ele traz 3 fatores principais que falam sobre isso, que são: ela está encrustada no mundo material, então a ordem imaginada ela faz parte da nossa vida desde que o mundo é mundo, como o último trecho que eu acabei de ler. A gente educa as pessoas o tempo todo. A Lúcia Helena Galvão, que é a filósofa que eu já falei para vocês que eu admiro muito, ela fala isso, que a vida ela é toda pedagógica, então a gente aprende as lições pela vida. Então não é só lá na escola, ou só na sociedade, ou só na família que a gente aprende as coisas. As coisas estão aí no mundo, elas estão incrustadas no material. E aí ele traz o exemplo, por exemplo, nos dias de hoje, que a gente acredita no valor do indivíduo, né? Que independente se as pessoas nos desmerecem ou não, nós temos o nosso valor, ok? E aí onde começa isso? No material, no individual. Na nossa casa, na organização da nossa casa, quando a gente tem o nosso quarto, o nosso espaço, então aquela criança desde pequena, que ela já tem o quarto dela, que os pais às vezes nem podem entrar, ele já está sendo valorizado ali enquanto indivíduo. Mas aí qual é a questão? Tudo na nossa vida tem uma linha muito tênue, né? Então, sim, é importante que a gente se entenda como indivíduo, que a gente tenha o nosso valor. Mas o indivíduo é diferente do individualismo, né? De eu achar que eu estou acima de qualquer coisa e que eu não dependo de ninguém. Então, eu preciso de ter essa compreensão da individuação na psicoterapia, né, na psicologia, eles vão falar isso, me entender enquanto um ser único, mas eu preciso entender que esse ser único vive numa sociedade, né? Isso é o psicológico, tá, gente? Mas aqui ele explicando a ordem imaginada é nesse sentido. Então, eu tenho a casa, as casas são divididas em cômodos, em espaço, e eu tenho ali o meu espaço. Então, eu tenho a minha parte separada. E isso que traz lá, lembra, no início da parte 1 que a gente falou, começou a ter a casa e os seres humanos começaram a ficar mais autocentrados. Então, além de eu ter a minha casa, eu tenho ali na minha casa o meu espaço. Então, isso traz também essa questão um pouquinho aí do egoísmo e do egocentrismo, né, gente? Aí a segunda coisa que ele traz, né, como fator para a gente não perceber a ordem imaginada, mas eu vou ler aqui mais um trechinho aqui para vocês. Não, gente, não é agora. Esse trechinho aqui é da próxima, é o que eu vou falar agora mesmo. Eu achei que era, desculpe. A ordem imaginada, ela define os nossos desejos. Então, primeiro, ela está incrustada no mundo material, então dentro das coisas, e ela define os nossos desejos. Como que essa ordem imaginada define nossos desejos? Por meio das propagandas, por meio das coisas que a gente vive, por meio das teorias que permeiam a nossa vida. Então eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês, para ver como que a ordem imaginada define os nossos desejos. Por exemplo, os desejos mais valorizados dos ocidentais de hoje são definidos por mitos românticos, nacionalistas, capitalistas e humanistas que estão aí há séculos. Amigos dando conselho muitas vezes dizem uns aos outros: siga seu coração. Mas o coração é um agente duplo, que geralmente recebe instruções dos mitos dominantes do momento. E a própria recomendação de seguir seu coração era implantada em nossa mente por uma combinação de mitos românticos do século XIX e mitos consumistas do século XX. A Coca-Cola Company, por exemplo, promoveu a Diet Coke pelo mundo com o slogan Diet Coke, do It Feels So Good. Não sei se está certo, tá, gente? Lembra do meu inglês inexistente, mas traduzindo, Coca-Cola Diet, faça o que lhe faz bem. Bom, a gente sabe hoje que a Coca-Cola não faz nada bem, independente do tipo que ela seja, tá, gente? Isso vocês podem pesquisar, tem vários estudos científicos sobre o que a Coca-Cola faz no nosso organismo. Não sou eu que estou falando, existem vários estudos científicos sobre isso. Mas o que ela faz na propaganda? Ela faz isso, ela tá falando lá que você deve fazer o que lhe faz bem. E aí eu lendo essa parte do Siga o Seu Coração, hoje em dia a gente tem aí vários estudos da neurociências também, né? E aí ele fala, siga seu coração, ou um dos neurocientistas que eu sigo, que é o Pedro Calabrese, ele fala, né? Siga seu coração, mas não esqueça de levar o seu cérebro junto. Então, a gente precisa analisar mesmo essas escolhas que nós temos feito, se elas realmente são
pertinentes para a gente, se esses mitos, né, se essas coisas românticas, se elas realmente valem a pena. Então ele continua, né? Ele fala, por exemplo, a indústria do turismo moderna. Então hoje em dia você não compra mais uma passagem para Paris, você compra uma experiência romântica em Paris, né? Então como isso está dentro da gente. Então você vai tirar férias, você não quer mais ir passar as férias na casa da sua vozinha lá no interior da cidade. Não, você quer ir para a Grécia, conhecer as ilhas gregas, você quer ir para os Estados Unidos, para a Disney. Então, como que esses mitos, né, como esses desejos, eles estão permeando toda a nossa sociedade, como isso vem para dentro da nossa mente. Então, vou ler aqui mais um trechinho falando ainda sobre esse desejo, né, das coisas. Consequentemente, quando a relação entre um milionário e sua esposa está passando por um período difícil, ele a leva para uma viagem cara a Paris. A viagem não é um reflexo de algum desejo independente, mas antes uma crença fervorosa nos mitos do consumismo romântico. O homem rico no Egito Antigo jamais teria sonhado em resolver uma crise de relacionamento levando a esposa para uma viagem à Babilônia. Em vez disso, ele talvez construísse para ela a tumba suntuosa que ela sempre quis. Como a elite do Egito Antigo, a maioria das pessoas, na maioria das culturas, dedica a vida a construir pirâmides. Lembra o nome desse capítulo? Construindo as pirâmides. Só os nomes e as formas e os tamanhos dessas pirâmides que mudam de uma cultura para outra. Elas podem assumir a forma, por exemplo, de uma casa no campo com piscina e grama sempre verde, ou uma bela cobertura com uma vista invejável. Poucos questionam os mitos que nos levam a desejar a pirâmide. Então, o que o autor traz aqui, né? Uma das coisas que nos mantém aí dentro da ordem imaginada é que ela define os nossos desejos. Então, sim, é muito legal a gente ter uma casa no campo, é muito legal você morar numa cobertura com uma vista invejável, mas ninguém questiona esse desejo. De onde veio esse desejo? Será que eu realmente quero essa casa no campo? Será que eu realmente preciso dessa cobertura? Será que eu realmente preciso ter cada vez mais coisas? Né? Porque pirâmide também você vai entulhando coisas, também dá para você fazer uma pirâmide de tanta coisa, de tanto apego que a gente tem com as coisas. Então é isso que o autor questiona aqui nesse momento, né? Será que eu preciso de tudo isso? Ninguém questiona isso. A gente só aceita, desde que a gente é pequeno. Não, porque você precisa estudar, porque você precisa ter um emprego melhor. Não. Sim, a gente precisa estudar, a gente precisa de empregos bons, mas a gente precisa saber o significado de tudo isso. Então, siga seu coração, mas leva seu cérebro junto. E aí, o terceiro fator que ele traz, né, que a gente não percebe essa ordem imaginada, é que ela é uma ordem imaginada intersubjetiva. E aí, o que é esse intersubjetivo? Para a gente entender o que é intersubjetivo, a gente precisa entender o que é objetivo, o que é subjetivo e o que é intersubjetivo. Então, quando ele fala em objetividade, objetivo é uma coisa que existe na realidade, né? Por exemplo, aqui ele cita o exemplo da radioatividade. A radioatividade, ela existe independente da consciência humana. Então, independente de eu saber que a radioatividade me faz mal ou não, ela vai me fazer mal se eu me aproximar de alguma coisa radioativa. Então, isso é objetivo, é real. O subjetivo é aquilo que eu acredito a partir das crenças e da forma como eu fui educado, das coisas que eu li, das conclusões que eu cheguei. Então, isso é subjetivo. E o subjetivo, ele diz a um único sujeito. Então, a minha interpretação do mundo, a forma como eu acredito no ser humano, ela é uma forma subjetiva. Então, eu acredito nas pessoas, eu acredito que existam pessoas boas e que o bem é maior do que o mal, por mais que as propagandas, né, as notícias queiram que a gente não acredite nisso. Então, isso é subjetivo meu, eu acredito nisso. E o intersubjetivo, que é o que ele fala, que é esse terceiro fator da ordem imaginada, significa que está dentro da nossa mente, subjetivamente, as crenças. Então, a gente precisa ter isso dentro da gente, né? Essa crença, e ela está por milhares de pessoas. Então, não adianta que uma só pessoa, por exemplo, existem hoje em dia muitos ateus, então várias pessoas já não acreditam mais em Deus. Mas Deus deixou de existir para outros bilhões de pessoas porque eu deixei de acreditar nele?
Não, então o que o autor traz aqui nesse momento é que a gente só vai realmente mudar algumas coisas se a gente levar mais pessoas a acreditar naquela mudança. Então, muitas coisas que estão aí desde que o mundo é mundo só vão mudar se houver movimentos para que essa mudança realmente ocorra. Mas enquanto a gente está absorvido nessa ordem imaginada e a gente nem sequer percebe que a gente está dentro disso, a gente não muda nada. Então eu vou ler aqui um pouquinho que ele explica aqui do intersubjetivo, porque eu confesso para vocês, tá? Quando eu li a primeira vez, eu achei, nossa, isso aqui é meio complicado. Aí eu li a segunda vez, começou a clarear. Aí ontem eu tava lendo para fazer o roteiro para vocês, eu falei, agora eu entendi. Então eu vou ler para vocês para ver se vocês também conseguem acompanhar. E se caso ficar alguma dúvida, se vocês quiserem comentar, colocar nos comentários ou me mandar mensagem, vocês podem me mandar, gente. Sabe que esse espaço aqui também é um espaço de diálogo. Intersubjetivo é algo que existe na rede de comunicação ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Se um único indivíduo mudar suas crenças ou mesmo morrer, será de pouca importância. No entanto, se a maioria dos indivíduos da rede morrer ou mudar de crenças, o fenômeno intersubjetivo se transformará ou desaparecerá. Muitas das forças mais importantes da história são intersubjetivas, como as leis, o dinheiro, os deuses e as nações. De maneira que a gente acredita, né? O dólar, os direitos humanos, os Estados Unidos existem na imaginação partilhada de bilhões de pessoas. E um indivíduo sozinho não pode ameaçar a sua existência. Então, isso que é o intersubjetivo. A gente pode dizer que essa ordem imaginada existe só aqui na nossa imaginação, mas se só eu entendi isso e deixei de acreditar nisso, não vai. Os Estados Unidos não vai deixar de ter a força que ele tem, o dólar não vai deixar de ter a força que ele tem, as leis não vão deixar de existir. Então, se eu não estou contente, né, com essa sociedade da qual eu faço parte e eu preciso de uma mudança, essa mudança não pode ser só minha. Ela não vai partir só de mim, ela precisa ser uma mudança coletiva, precisa que haja um movimento. E se vocês perceberem, todas as mudanças que houveram no mundo, por exemplo, a reforma protestante, né, como a gente está falando aqui, ele fala um pouco de religião. A reforma protestante, ela só ocorreu porque muitas pessoas estavam descontentes com a forma que a Igreja Católica vinha conduzindo a religião. Então, surgiu a reforma protestante. Então, as mudanças, elas só ocorrem a partir de um movimento organizado, né? A gente já viveu ditadura e aí quebrou-se a ditadura, a gente vive hoje numa democracia, por quê? Porque houve um movimento organizado para o fim da ditadura. Mas o que é mais importante da gente perceber aqui é que, embora tenha havido várias mudanças em várias questões, tanto política quanto religiosa, o que não mudou foi a ordem de classes, né? Essa questão do racismo, essas questões de gêneros, elas não mudaram desde lá de antigamente, porque ainda hoje a gente sabe que existe uma classe dominante e uma classe dominada, que se mata de trabalhar para conseguir ter o mínimo de condição de vida. A gente sabe que as mulheres ainda sofrem violência todos os dias, a cada minuto. Então, a gente sabe que o racismo ele está aí, todos os dias. Pode dizer, não, aqui é um país que não tem racismo. Tem. Ele está incrustado nas falas, nas ações, nas atitudes. Então, é tudo isso que a gente precisa pensar. Houve já várias mudanças desde dos tempos antigos para cá, a gente ainda vai continuar em nossa leitura, a gente vai descobrindo mais coisas, a gente está só no começo aí dessa breve história da humanidade, mas é importante a gente entender isso, que as mudanças elas partem de um movimento coletivo organizado e que se eu não estou contente disso, eu preciso procurar outras pessoas que não estejam contentes para a gente se mobilizar. A gente sozinho, né, como dizem, né, uma andorinha só não faz verão. A gente pode fazer uma diferença, mas a gente, se quiser uma mudança real, a gente precisa se organizar coletivamente. Aí eu vou ler o último trechinho aqui desse capítulo. Não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros de nossa prisão, corremos para a liberdade? Estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior.
Então é isso que eu tava, né, que a gente analisa. Então, quando a gente vê mudanças na política e na religião, a gente está quebrando aí alguns muros dessa prisão da ordem imaginada. Mas, na verdade, a gente só está ganhando mais espaço até chegar no próximo muro. Não tem como a gente escapar disso, né? É complicado isso, né, gente? Para mim também é complicado, mas esse foi o capítulo 6 do Construindo as Pirâmides. Espero que vocês tenham compreendido, né? Mas se não tiver compreendido, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente continua dialogando sobre isso, porque eu também acho que levantou várias questões aí bem importantes para a gente pensar. Então fica aí para vocês pensarem aí até a próxima semana. E eu vou deixar aqui na descrição do canal, vão ficar 3 vídeos, né? Sobre Voltaire, né? O filósofo iluminista. Vou deixar um vídeo sobre o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Consumo Consciente, porque quando a gente fala aí de desejos, a gente tem que pensar sobre o consumo, né? Sobre os desejos que nos são impostos. E vou deixar também um vídeo da Rita Von Hunt, que é uma drag queen, o canal dela chama Tempero Drag, que é uma pessoa que eu descobri aí nas últimas semanas e que ela fala um pouco sobre essas questões também e na forma política. Inclusive foi ela que me iluminou sobre isso, sobre pensar no coletivo. Um beijo, gente, e até a semana que vem.